Fala turma boa, professor Clivo aqui com vocês para mais uma aula de biologia. E nesta aula de hoje nós vamos trabalhar ainda conceitos e termos ligados à ecologia, que a gente já conhece, que é o estudo das interações entre os seres vivos em si e com o meio em que eles vivem, que é o meio ambiente. Estamos de olho aqui nessa área tão importante para vocês que vão fazer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. De modo que, como esse conteúdo ele é um pouco extenso, nós vamos precisar dividir em 3 momentos. E nesse primeiro momento, nós vamos entender a troca de materiais que existe entre os componentes bióticos e abióticos na visão de uma área chamada de biogeoquímica, também conhecido popularmente como os ciclos biogeoquímicos. Prepara teu material, prepara teu caderno, teu lápis, já para fazer teu resumo, tuas anotações, que a partir de agora já está valendo. A biogeoquímica nada mais é do que uma ciência que estuda a troca de materiais entre os componentes bióticos e abióticos de todos os ecossistemas. Os seres vivos mantêm constante troca de matéria com o ambiente. Os elementos químicos eles são de modo que retirados do ambiente, utilizados pelos seres vivos, pelos organismos e novamente são devolvidos ao meio ambiente. E esses processos constituem o que eu estou falando aqui, que são os ciclos biogeoquímicos. Então, nós vamos a partir de agora analisar aqui os ciclos de 4 principais elementos químicos que entram na matéria orgânica, ou seja, que constituem a composição dos seres vivos. Carbono é um deles, hidrogênio é o outro, oxigênio é o terceiro e o nitrogênio é o quarto. As trocas do hidrogênio, só para você ter uma ideia, entre os seres vivos e o ambiente, serão estudadas no ciclo da água. Aqui nós também discutiremos 4 ciclos biogeoquímicos: o da água, o do carbono, o do oxigênio e o do nitrogênio. O ciclo da água na natureza ele está representado de modo simplificado, como você pode ver na figura na tela. A água ela está em constante mudança de estado físico e a permanente troca dessa substância entre rios, lagos, mares, com o solo, com a atmosfera e até mesmo com nós seres vivos. Então, a água presente sobre a forma líquida na superfície da Terra, ela sofre evaporação e passa para a atmosfera. Com o resfriamento nas camadas mais altas da atmosfera, os vapores de água eles condensam-se, formam nuvens e depois voltam aos continentes, ao solo e aos mares, sobre a forma de chuva. Pode ser também sob forma de neve ou de granizo, dependendo da temperatura e do ecossistema em que se encontra. Mas nos continentes, parte dessa água ela vai para os rios, lagos, ou penetra pelas camadas permeáveis do solo e se acumula nos aquíferos, nos reservatórios subterrâneos. Os seres vivos eles absorvem ou ingerem água, pois ela é fundamental para a sobrevivência deles. Então, parte da água presente no corpo dos seres vivos retorna ao ambiente pela respiração ou pela excreção, que é o suor, e principalmente pela transpiração. Suor, urina, respiração, tudo conectado, fazendo com que no nosso metabolismo a água ela possa retornar ao ambiente. Então, veja que a água ela participa de vários processos dentro do corpo dos seres vivos. Participa da fotossíntese nos vegetais, nas algas. E os átomos de hidrogênio eles são incorporados à matéria orgânica, que fica disponível para os produtores. E por meio da cadeia alimentar, vai passando para os consumidores e assim sucessivamente, na ordem da cadeia até finalizar nos decompositores. Então as plantas elas liberam principalmente pela transpiração grande parte da água que elas absorvem. E essa transpiração é um processo importante não só para resfriar o corpo da planta, como também para
a condução da seiva bruta até as folhas, que são os nutrientes, como analisaremos, né, em outras unidades, em outras aulas, em outros momentos. Porém, eu quero aqui destacar no ciclo da água que os animais eles liberam por meio da transpiração, da excreção e das fezes parte da água que absorvem ou ingerem. Já o ciclo do carbono inicia-se com a fixação desse elemento, né, pelos seres autótrofos, que é a historinha, né, principal por meio da fotossíntese. Então, nesse processo aí, o carbono das moléculas do gás carbônico do meio, ele é usado para a síntese e produção de moléculas orgânicas, né, que ficam disponíveis para os produtores e através da cadeia alimentar para os consumidores e decompositores. Então veja que o CO2 ele retorna para o ambiente pela respiração ou fermentação, pela decomposição, até também pela queima, né, de combustíveis fósseis, representados pelo carvão mineral, os derivados de petróleo, como a gasolina, o óleo diesel. Enfim, o ciclo do carbono no ciclo do carbono existe uma interferência humana sobre ele, que está representado, como você pode ver aí na figura ao lado, na emissão desses gases pelas fábricas. Então, o ciclo do carbono nada mais é do que o seu início, fixação pelos autótrofos. Por quê? Porque os outros seres vivos, os consumidores da cadeia alimentar, estão liberando a partir da respiração, fermentação, decomposição. Então, para dar continuidade a esse ciclo, os vegetais precisam fixar no processo da fotossíntese. Chegamos para entender o ciclo do oxigênio. O oxigênio é um gás liberado pelos organismos fotossintetizantes e utilizado na respiração celular, processo que resulta na produção do gás carbônico que tínhamos entendido anteriormente. Então é interessante notar que o gás oxigênio ele é uma substância que garante a vida na Terra, assim como também ele se origina da atividade vital. Praticamente todo o oxigênio livre na atmosfera e na hidrosfera tem origem biológica no processo de fotossíntese. O O2 é simples de entender porque ele é produzido e pode participar também na formação da camada de ozônio. Então, a sua presença na atmosfera é de extrema importância para os seres vivos, como já discutimos sobre o efeito estufa em aulas anteriores. Então, você tem aí elementos químicos que são produzidos pelos seres fotossintetizantes lá na clorofila das suas células como atividade vital e liberado por esses seres autótrofos para os demais seres vivos que vão utilizar esse gás na respiração celular, que será um processo que vai resultar lá na mitocôndria da célula dos seres que fazem respiração celular na produção de gás carbônico. E aí já entra em cena novamente o ciclo do gás carbônico, que vai ser fixado pelos autótrofos e, de certa forma, eles vão produzir o quê? O gás oxigênio novamente para liberar, né, esses autótrofos para os seres heterótrofos. Então, é isso que a gente entende por ciclo. Já o ciclo do nitrogênio, o N2, né, que ele é um gás presente na atmosfera, na proporção aproximada de 79%, né, 79% da atmosfera é constituído desse gás, ele não é utilizado, apesar dessa quantidade de N2 na atmosfera, ele não é utilizado de forma direta por maior parte dos seres vivos. Então, como se dá, professor, o aproveitamento do nitrogênio pelos seres vivos? Então, os seres vivos eles dependem da fixação, que pode ser feita por radiação ou por biofixação, sendo este último aí, a biofixação, o processo mais importante. A biofixação
é realizada principalmente por algumas bactérias e cianobactérias que podem viver livres no solo ou, no caso das bactérias, associadas às raízes das plantas, como você pode ver aí na imagem, formando as bacteriorrizas. Então, esses organismos eles vão transformar o N2 atmosférico em íons de amônio. E quando produzidos pelos biofixadores associados às raízes, são transferidos diretamente para a planta, que utiliza na síntese de aminoácido, que são unidades que vão formar as proteínas, os nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos, que é o DNA e RNA. Então, olha a importância, né, do gás nitrogênio da atmosfera para a produção dos componentes orgânicos de seres vivos. E é interessante saber que os íons amônios produzidos pelos biofixadores de vida livre, eles são transformados também em nitrito e depois em nitrato pela ação de bactérias nitrificantes, ou nitrobactérias, né, do gênero Nitrosomas, Nitrobacter. Essas bactérias, elas são autótrofas, claro, mas elas não realizam fotossíntese. Elas vão executar um outro processo autotrófico que nós já conhecemos, chamado de quimiossíntese. E aí, nesse processo, não há utilização de energia solar. O legal é que não há necessidade da clorofila. Então, a substância orgânica, ela é formada pela água e pelo gás carbônico, graças ao que? A energia liberada em outra reação química da qual participam substâncias inorgânicas. Então, as nitrobactérias utilizam a energia química proveniente de reação entre os íons amônio ou íons de nitrito e o gás oxigênio que está na atmosfera. Então, nessas reações, as nitrobactérias nitrosomas ou nitrosococos, elas transformam os íons de amônio em nitrito, e as nitrobactérias nitrobacter ou nitrococos transformam os íons de nitrito em íon nitrato. Então, nesse vai e vem, tanto os íons amônios como os íons nitratos podem ser absorvidos diretamente pelas plantas, certo? E o nitrogênio neles contido, ele é utilizado na síntese de aminoácidos e nucleotídeos, o DNA e RNA, os aminoácidos que constituem as proteínas e o DNA e RNA que constituem os ácidos nucleicos. Então, resumindo, os animais eles obtêm o nitrogênio de que se necessitam por meio da alimentação. E esse nitrogênio transforma o ambiente, retorna ao ambiente, né, pela excreção e quando os organismos morrem pelo processo de decomposição. Falando sobre as excretas nitrogenadas, como é a ureia e o ácido úrico, elas são transformadas em amônia por bactérias e fungos decompositores. Então esses organismos também degradam as substâncias nitrogenadas contidas no corpo de organismos mortos, transformando-as em amônia. Já a amônia prossegue pelo ciclo sendo transformada em nitrito e nitrato, como a gente já explicou aqui, pelas bactérias nitrificantes. Então, o nitrogênio, esse gás, ele retorna ao ambiente pela ação de bactérias desnitrificantes que convertem o nitrato em nitrito, depois em nitrogênio molecular, e aí este pode entrar novamente na fase biológica do ciclo por meio de processos chamados de biofixação. Então, falou em ciclo do nitrogênio, você vai lembrar da ideia da biofixação, que é o processo mais importante que eu acabei de explicar aqui para vocês.